João piscou os olhos, incrédulo, enquanto via a mãe, Dona Maria, passar pela porta de embarque do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, sem nem olhar para trás. O bilhete que ele segurava na mão tremia, comprado com o suor do seu trabalho árduo, mas agora inútil, pois ela havia decidido que família não incluía um filho gay. O coração dele se partiu em 1000 pedaços quando o anúncio ecoou, última chamada para o voo para o Porto, e ele ficou ali, sozinho, sabendo que aquela viagem prometida era apenas mais uma mentira para encobrir o preconceito dela. Ele se lembrou da conversa da noite anterior, na pequena casa em Alfama, onde o cheiro de pastéis de nata ainda pairava no ar. Vamos juntos, filho, para visitar a tia em Porto. Será bom para nós dois, dissera ela, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. João, aos 28 anos, havia acreditado, achando que talvez, finalmente, após anos de silêncio sobre sua orientação, ela estivesse aceitando. Mas agora, vendo-a desaparecer na multidão, ele entendia, era uma armadilha para deixá-lo para trás, para protegê-la da vergonha social. Caminhando para fora do aeroporto, o sol de Lisboa batendo forte em seu rosto, João sentiu uma raiva surda crescer. Ele era o CEO da pequena companhia aérea regional que operava aquele voo, um segredo que mantinha da família para evitar julgamentos. Como ele havia chegado ali? Anos de estudo em engenharia aeronáutica na Universidade Técnica de Lisboa, seguidos por um emprego em uma startup de aviação que ele transformou em sucesso. Mas o preço? Uma vida dupla, no trabalho, confiante e respeitado, em casa, o filho, problemático, que a mãe fingia não ver. De volta ao apartamento em Bairro Alto, João ligou para o melhor amigo, Miguel, que também era gay e entendia as batalhas internas. Ela me abandonou, Miguel. Como se eu fosse uma bagagem indesejada. Miguel, do outro lado da linha, suspirou. João, você precisa confrontá-la. Mas cuidado, famílias como a nossa não mudam da noite para o dia. Eles se conheceram na universidade, onde João descobriu sua identidade em meio a festas secretas e olhares furtivos. Miguel era o pilar, o que o incentivava a viver autenticamente, mas João sempre hesitava, preso às expectativas católicas da mãe viúva. Naquela tarde, João decidiu não voar imediatamente. Em vez disso, foi ao escritório da sua companhia, a Aero-Lusitana, escondida em um prédio moderno em Oeiras. Lá, ele revisou os manifestos de passageiros. Sim, Dona Maria estava a bordo, sozinha. Ele poderia cancelar o voo, mas isso seria vingança. Não, ele pensou, melhor deixá-la chegar e depois revelar tudo. A tensão crescia em seu peito, uma mistura de dor e determinação. Como CEO, ele tinha poder, mas como filho, era vulnerável. Enquanto isso, no avião, Dona Maria se sentou na poltrona, o coração apertado. Ela amava João, mas o que diriam os vizinhos em Porto? A tia conservadora, os primos devotos. Ele escolheu esse caminho pecaminoso, repetia para si mesma, e quando as palavras do padre na igreja de São Vicente. Mas no fundo, uma dúvida, e se ela estivesse errada? O voo decolou, e ela olhou pela janela, vendo Lisboa se afastar, sem saber que o piloto anunciaria um problema técnico, orquestrado pelo próprio filho. João, no escritório, deu a ordem sutil, atrasar o voo por 1 hora, alegando manutenção. Era mesquinho. Talvez, mas ele precisava de tempo para pensar. Ligou para a irmã mais nova, Ana, que morava em Coimbra e era a única da família que sabia e aceitava. Mãe me deixou no aeroporto. Ela não quer que eu vá por causa. Você sabe. Ana ficou chocada. João, isso é loucura. Eu vou falar com ela. Mas João a impediu. Não, deixa comigo. É hora de eu enfrentar isso. A noite caiu sobre Lisboa, e João dirigiu até o Porto, uma viagem de 3 horas pela A1, o vento batendo no carro como seus pensamentos turbulentos. Ele parou em um mirador em Coimbra para respirar, olhando o rio Mondego. Lá, lembrou da infância, o pai falecido cedo, a mãe trabalhando como costureira para criá-los, os domingos na missa onde ele rezava para ser normal. Mas aos 15, um beijo roubado com um colega de escola mudou tudo. A culpa o consumiu por anos, até Miguel o ajudar a se aceitar. Chegando ao Porto à meia-noite, João se hospedou em um hotel no centro, perto da Ribeira. O voo da mãe chegaria atrasado, e ele planejava confrontá-la na casa da tia. Mas e se ela negasse? E se o preconceito fosse mais forte que o amor?
Essas perguntas o mantinham acordado, o som dos trios elétricos da noite portuense quando como um aviso. No dia seguinte, Dona Maria desembarcou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, cansada mas aliviada. Finalmente longe daquela vergonha, pensou, pegando um táxi para a casa da irmã em Matosinhos. Lá, a tia a recebeu com abraços e perguntas sobre João. Ele não pôde vir, problemas no trabalho, mentiu ela, o estômago revirando. Mas no fundo, uma angústia, abandonar o filho. A sociedade portuguesa, ainda conservadora em muitos círculos, a pressionava, mas o amor maternal lutava. João, enquanto isso, explorava o porto, caminhando pela ponte de Dom Luís, sentindo o Douro fluir como sua vida incerta. Ele ligou para Miguel novamente, estou aqui. Vou confrontá-la hoje. Miguel o encorajou, seja forte, mas lembre, o perdão é uma escolha dupla. João assentiu, mas a dúvida persistia. Ele era bem-sucedido, mas solitário, amores passados falharam por causa da família. Agora, essa traição poderia ser o catalisador para a mudança. A tensão escalava quando João bateu na porta da tia. Dona Maria abriu, o rosto pálido. João. Como você veio? Ele respondeu friamente, de carro. Mas o voo atrasou, não foi? Eu sei porquê. Os olhos dela se arregalaram. O confronto começava. Dona Maria recuou um passo, a mão no peito, como se João fosse um fantasma. O que você está fazendo aqui? Eu disse que era melhor você não vir. A tia, espiando da cozinha, franziu a testa, confusa. João entrou, o ar da casa cheirando a bacalhau assado, um lembrete de tradições que agora pareciam sufocantes. Mãe, você me abandonou no aeroporto. Por quê? Por causa de quem eu amo. Ela fechou a porta, os vizinhos não podiam ouvir. Não é isso, filho. É complicado. A família, a igreja, o que as pessoas diriam. João sentou-se à mesa, os punhos cerrados. Complicado. Eu sou seu filho. Você prometeu uma viagem juntos, mas me deixou como lixo. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas ela as conteve, anos de rigidez católica amoldando. Eu te amo, mas esse estilo de vida é pecado. O padre disse que eu devo guiá-lo de volta. João riu amargamente. Guiar? Você me expulsou da viagem familiar. E se eu te dissesse que sou o dono da Aero-Lusitana? Que eu poderia ter cancelado seu voo? Dona Maria piscou, incrédula. O quê? Isso é mentira. Ele mostrou o celular, com e-mails e documentos provando sua posição. A revelação a atingiu como um soco. Seu filho, pecador, era um empresário de sucesso, controlando o céu que ela voara. A tia entrou, ouvindo tudo. João é gay. Maria, você nunca me disse. Dona Maria corou de vergonha. É uma fase, irmã. Ele precisa de ajuda. João se levantou, furioso. Fase. Eu sou assim desde sempre. E você, tia, com seus julgamentos, é parte do problema. A discussão escalou, vozes altas e quando na pequena sala. A tia defendeu, na nossa geração, isso não existia. É contra a natureza. João rebateu, a natureza é diversa. Mas o preconceito é aprendido. Dona Maria, dividida, pediu silêncio. João, vá embora. Não quero brigas. Mas ele não foi. Em vez disso, ligou para Ana, que chegou de trem de Coimbra horas depois. Ana, aos 25, era moderna, estudando Direitos Humanos na universidade. Mãe, isso é errado. João é nosso irmão, não um estranho. Dona Maria chorou, eu o criei sozinha após a morte do pai. Quero o melhor para ele, mas isso me mata por dentro. A noite caiu, e a família se reuniu em um jantar tenso. João contou sua história, a descoberta na adolescência, o bullying na escola em Lisboa, a aceitação gradual com Miguel. Eu escondi por vocês, mas cansei. Dona Maria ouviu, o coração apertado. Ela se lembrava do menino tímido que era, agora um homem forte, mas errado aos olhos da sociedade. E se os vizinhos souberem? Perderemos tudo.
João a confrontou. Tudo. O que é tudo, sem família verdadeira? Ana apoiou. Mãe, a sociedade muda. Em Portugal, o casamento gay é legal desde 2010. Por que resistir? Dona Maria rebateu. Lei não muda o coração. Deus julga. Mas uma semente de dúvida plantada, e se Deus amasse João como ele é? No dia seguinte, João saiu para caminhar pela ribeira, o sol refletindo no Douro. Miguel ligou. Como foi? João relatou o confronto. Doloroso, mas necessário. Miguel, em Lisboa, enfrentava suas próprias batalhas, um namoro recente com um colega de trabalho, mas medo de outing. Você me inspira, João. Talvez eu conte para minha família também. De volta à casa, Dona Maria o esperava sozinha. Filho, me perdoe pelo aeroporto. Eu entrei em pânico. João sentou-se. Pânico. Você planejou isso? Ela admitiu. Sim, para protegê-lo. Ou a mim. Lágrimas rolaram. Eu vi você com aquele rapaz, Miguel, uma vez. Doeu. João explicou. Miguel é amigo, mas sim, eu amo homens. Isso me torna menos seu filho. Ela hesitou, anos de doutrina católica colidindo com amor maternal. Não sei. Mas ver você bem-sucedido me orgulha. João viu uma brecha. Então aceite-me inteiro. Mas ela recuou. Preciso de tempo. A tensão persistia, um equilíbrio frágil. Enquanto isso, em Lisboa, Miguel enfrentava sua própria crise. Seu chefe, conservador, descobrira fotos no Instagram. Isso afeta a imagem da empresa, disse. Miguel, assustado, pensou em João. Se ele confronta, eu também. Mas o medo paralisava. João decidiu ficar mais dias no Porto, explorando a cidade com Ana. Eles visitaram a livraria Lelo, falando de livros sobre identidade. Você é corajoso, irmão, disse Ana. João sorriu, ô tolo. Mas não posso mais esconder. Eles riram, mas o peso da mãe pairava. Dona Maria, sozinha, foi à igreja de São Francisco, rezando por orientação. O padre a aconselhou: o amor de Deus é incondicional, mas o pecado deve ser combatido. Confusa, ela saiu, vendo casais gays passeando na rua, algo comum no Porto moderno. E se eu estiver errada? O clímax se aproximava quando João recebeu uma ligação da companhia, um problema com um voo. Ele precisaria voltar a Lisboa. Mas antes, um último confronto com a mãe. Mãe, eu vou embora. Mas saiba, eu te amo, mas não mudarei por você. Ela chorou. Espere, filho. Vamos tentar. João pausou na porta, a mala na mão, olhando para Dona Maria com olhos suplicantes. Tentar. O que isso significa? Ela se aproximou, tocando seu braço pela primeira vez em anos sem rigidez. Significa que eu ouvi você. Mas é difícil. A sociedade é Matosinhos. As fofocas. João suspirou. Sociedade. O seu medo. Ana, assistindo, interveio. Mãe, o mundo mudou. Olhe para Lisboa, para o Pride em junho. Dona Maria assentiu devagar. Talvez eu vá com você de volta, de carro. João hesitou. Era uma oliveira. Mas a desconfiança persistia. Eles partiram juntos, a viagem pela um teste de paciência. No carro, silêncios longos quebrados por conversas superficiais sobre o tempo, mas logo aprofundaram. Por que você nunca contou sobre a companhia aérea? Perguntou ela. João respondeu, por medo de julgamento. Como você julga minha vida pessoal? Ela admitiu, eu errei. Mas cresci em uma era diferente. Seu pai era rígido, a igreja era tudo. João compartilhou, pai me amava, mas se soubesse. Talvez me rejeitasse como você. Lágrimas dela, eu não rejeitei. Tentei proteger. Mas João rebateu, proteger escondendo. Isso dói mais. Pararam em um restaurante em Aveiro, comendo ovos moles. Lá, Dona Maria abriu o coração. Quando vi você com Miguel, pensei no escândalo. Mas agora, vendo seu sucesso, questiono tudo.
João viu vulnerabilidade. Mãe, o amor não é escândalo. É natural. Ela ponderou, o sal do mar próximo como suas lágrimas. Chegando a Lisboa, João a deixou em casa, mas convidou para jantar com Miguel. Conheça-o como amigo. Ela aceitou, hesitante. No restaurante encheado, Miguel chegou nervoso. Senhora Maria, prazer. Ela sorriu forçado, igualmente. A conversa fluiu, Miguel contando sua história, família algarvia conservadora, outing forçado aos 20, reconciliação parcial. Dona Maria ouviu, empática. Você sofreu muito. Miguel, sim, mas vivi verdadeiramente. João observava, esperança crescendo. Mas então, uma pergunta dela, vocês dois. São mais que amigos. João negou, não, mãe. Mas se fosse, mudaria algo. Ela pausou, talvez não mais. Dias depois, João enfrentou uma crise na Aero-Lusitana, um funcionário homofóbico demitido por assédio a um colega gay. A notícia vazou, mídia questionando. João deu entrevista, nossa companhia valoriza a diversidade. Dona Maria viu na TV, orgulhosa mas conflituosa. Ligou, você é corajoso, filho. Mas o backlash veio, clientes conservadores cancelaram voos, ameaças online. João se sentiu exposto, questionando se valia. Miguel o apoiou, vale, porque inspira outros. Em uma reunião familiar, Ana propôs, mãe, vá ao perito com a gente. Dona Maria recusou, muito cedo. Mas prometeu pensar. A tensão aumentou quando a tia ligou, furiosa, você expôs a família na TV. Vergonha. Dona Maria defendeu, ele é meu filho. Um marco, ela escolhia João sobre tradição. Mas internamente, lutava com culpa religiosa. João, enquanto isso, encontrou um interesse romântico, Tiago, um piloto da companhia, discreto sobre sua orientação. Eles se aproximaram em um voo teste para Faro. Eu admiro sua abertura, disse Tiago. João, nem sempre fui assim. Custou caro. Um beijo sutil no cockpit, mas João hesitou. E minha família? De volta, Dona Maria foi ao confessionário. Padre, meu filho é gay. Eu o amo, mas é pecado. O padre, AME é o pecador, odeia o pecado. Insatisfeita, ela saiu, buscando respostas online, lendo sobre aceitação LGBT na Igreja Moderna. O ponto de virada veio em uma festa de família em Sintra. Primos questionaram João, é verdade o que dizem? Ele afirmou, sim, sou gay. Murmúrios, mas Dona Maria interveio, e daí? Ele é brilhante. Choque geral, mas ela se manteve firme, pagando o preço de olhares julgadores. João a abraçou depois, obrigado, mãe. Ela, estou tentando. Mas a jornada era longa, feridas profundas. Miguel, inspirado, contou para sua família. Rejeição inicial, mas persistiu. Graças a você, João. Amizade fortalecida, mas João sentia o peso, suas escolhas afetavam outros. Em uma noite chuvosa em Lisboa, João refletiu no castelo de São Jorge. A cidade luzia abaixo, símbolo de resiliência. Mas e o futuro? Com Tiago, talvez um relacionamento, mas família primeiro. Dona Maria, em casa, escreveu uma carta, filho, perdoe minhas falhas. Quero aprender. Entregou pessoalmente, um passo para a cura. Mas sombras persistiam, sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda tinha bolsões de preconceito. João sabia, a luta continuava. A carta de Dona Maria tremia nas mãos de João, as palavras borradas por lágrimas. Eu vi o mundo mudar, mas meu coração demorou. Agora, vejo você como é, forte, amoroso. Ele a abraçou, o cheiro de lavanda dela evocando a infância. Mãe, isso significa o mundo. Mas cautela, era genuíno, ou medo de perda. Dias depois, eles foram a uma terapia familiar em Lisboa, recomendada por Ana. A terapeuta, uma mulher progressista, explorou raízes, viúvas de Dona Maria, pressão social. Senhora Maria, o amor incondicional cura. Ela admitiu, eu temi o inferno por ele.
João, o inferno é viver escondido. A sessão revelou traições passadas. Dona Maria havia escondido cartas de Miguel para João na juventude. Para protegê-lo. João se sentiu traído. Você manipulou minha vida. Raiva explodiu, mas a terapeuta mediou. Dor compartilhada leva à empatia. Fora da terapia, João se aproximou de Tiago. Um jantar em Alfama, velas tremuzindo. Minha família é complicada, confessou João. Tiago, a minha me aceitou após anos. Paciência. Eles se beijaram, um momento de paz em meio ao caos. Mas o trabalho pressionava, a Aero-Lusitana enfrentava boicote de grupos conservadores. João demitiu mais um funcionário preconceituoso, pagando o preço em receita. Vale a pena? Questionou-se. Miguel o lembrou, sim, por autenticidade. Dona Maria, inspirada pela terapia, juntou-se a um grupo de apoio para pais de LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeição inicial, depois aceitação. Uma mãe compartilhou, perdi anos odiando, agora amo. Dona Maria chorou, eu quase perdi meu filho. O conflito escalou quando a tia veio visitar, trazendo primos. Maria, você enlouqueceu. Apoiar isso. Discussão acalorada na sala, é contra Deus. Dona Maria rebateu, Deus é amor. A tia partiu furiosa, cortando laços. Preço pago, isolamento familiar. João, sabendo, consolou, mãe, você escolheu certo. Ela, mas dói. Ele, dor de crescimento. Com Tiago, o relacionamento floresceu, mas segredo da família. Um fim de semana em Cascais, ondas batendo como corações. Quero apresentá-lo, disse João. Tiago, quando pronto. Ana organizou um encontro, jantar com todos, incluindo Miguel e Tiago. Nervosismo no ar. Dona Maria cumprimentou Tiago, bem-vindo. Conversa fluiu, mas tensão quando ela perguntou, vocês planejam casar? João, talvez, mãe. Mas aceita. Ela, estou aprendendo. Mas uma traição surgiu. Ana revelou que Dona Maria havia conversado com o padre sobre cura para João. Mãe, você ainda pensa assim? Dona Maria defendeu, foi antes. Agora não. João se sentiu ferido, confiança quebrada novamente. Ele saiu, caminhando pela baixa, luzes neon refletindo dor. Ligou para Miguel, ela não mudou. Miguel, dê tempo. Mudança é processo. De volta, confronto, mãe, pare de fingir. Ela chorou, não finjo. Errei, mas amo você. Reconciliação frágil, mas João impôs limites, sem mais segredos. A sociedade interveio, uma manifestação anti-LGBT em Lisboa, grupos conservadores protestando. João participou do contraprotesto, bandeira arco-íris ao vento. Dona Maria viu na TV, orgulhosa, mas assustada. Ligou, cuidado, filho. Inspirada, ela foi a uma marcha peride pequena em Porto, sozinha. Viu alegria, amor. Talvez eu pertença aqui, pensou. João e Tiago oficializaram, namoro público. Mídia cobriu, CEO gay da Aero-Lusitana em relacionamento. Backlash, mas apoio também. Dona Maria enfrentou vizinhos, meu filho é gay, e eu apoio. Fofocas, mas ela se manteve firme, pagando com amizades perdidas. Em uma viagem de negócios à Madeira, João refletiu, escolhas custosas, mas libertadoras. Com Tiago ao lado, sentiu completude. Mas uma crise, um acidente menor em um voo, culpa atribuída a distrações de João. Preconceito velado. Ele lutou legalmente, provando inocência. Dona Maria testemunhou em seu favor, meu filho é profissional. Um ato de lealdade. A família se reuniu em Natal, tenso mas unida. Brindes a novos começos. João questionava, o preço valia. Sim, pela autenticidade. O Natal em Lisboa trouxe neve rara, cobrindo as ruas como um manto de esperança. Na casa de Dona Maria, a árvore piscava, mas a atmosfera era carregada. João chegou com Tiago, o primeiro feriado juntos. Boas festas, mãe.
Ela abraçou ambos, bem-vindos. Ana sorriu, Miguel como convidado. O jantar transcorreu com risos forçados, mas conversas profundas. Dona Maria perguntou a Tiago como sua família reagiu. Ele, rejeitaram no início, mas voltaram. Ela assentiu, como eu. João observava, cético mas esperançoso. Mas o passado assombrava, um primo ligou, zombando. Dona Maria desligou, não tolero isso. Preço, laços rompidos. Após o jantar, João e Dona Maria caminharam pelo terreiro do Paço. Filho, eu mudei. Veja minhas ações. Ele, vejo, mas as feridas demoram. Ela, entendo. Paguei caro, amigos, família. Mas você vale. De volta ao trabalho, João expandiu a Aero Lusitana, promovendo diversidade. Campanha com bandeiras LGBT em aviões. Sucesso, mas ameaças. Miguel enfrentou rejeição, família o deserdou. João o ajudou, fique conosco. Solidariedade. Tiago propôs casamento em um voo privado sobre o Tejo. Sim, disse João, lágrimas de alegria. Mas contar à família. Dona Maria reagiu bem, se é amor, abençoou. Mas internamente, conflito com fé. Foi ao grupo de apoio, meu filho vai casar. Como reconciliar? A terapeuta aconselhou, fé evolui. Ela leu sobre teologia inclusiva. O casamento planejado em Sintra, pequeno. Convites enviados, mas tia recusou, pecado. Dona Maria, então não venha. Preparativos trouxeram tensão, mídia sensacionalista, CEO gay casa em luxo. João ignorou, focando no amor. Uma traição final, um funcionário vazou e-mails antigos de Dona Maria sobre cura. Escândalo. João confrontou, mãe, novamente. Ela, foi passado. Perdoe. Ele, perdão tem limites. Crise, João considerou cortar laços. Tiago acalmou, ela evoluiu. Ana mediou, dê chance. Dona Maria se desculpou publicamente em uma carta à imprensa. Errei, mas amo meu filho. Um ato de humildade, pagando com humilhação. João aceitou. Ok, mãe. Mas sem mais. O casamento ocorreu, sol brilhando no palácio. Dona Maria levou João ao altar, lágrimas. Estou orgulhosa. Votos trocados, aplausos. Mas pós-casamento, desafios, a adoção discutida, mas leis e sociedade. Dona Maria apoiou, netos seriam bênção. Miguel, inspirado, reconciliou com família parcial. Anos passaram, João refletindo em um voo para os Açores. Escolhas, dor, mas crescimento. Dona Maria, idosa, escreveu memórias. Meu erro quase nos destruiu, mas amor venceu. João leu, emocionado. Obrigado, mãe. Mas questões persistiam, sociedade aceitava totalmente. Com o tempo, a família de João se solidificou, mas cicatrizes permaneciam. Ele e Tiago adotaram uma criança, uma menina de Cabo Verde, via processo legal em Portugal. Dona Maria se tornou avó dedicada, brincando no parque do Eduardo VII. Ela é um anjo, dizia, o preconceito derretido pelo amor inocente. Mas a sociedade testava, bullying na escola da filha por dois pais. João lutou, advocando por educação inclusiva. Dona Maria compareceu a reuniões, minha neta merece respeito. Miguel fundou uma ONG para jovens LGBT, com apoio de João. Eventos em Faro, inspirando mudanças. Em uma conferência em Braga, João falou, minha jornada, rejeição à aceitação. Mas o preço? Alto. A audiência aplaudiu, mas críticos online atacaram. Dona Maria, agora ativista sutil, juntou-se a passeatas. Pelo meu filho e outros. Um dia, saúde falhou, Dona Maria hospitalizada em Santa Maria. João ao lado, mãe, você lutou. Ela, e você venceu. Reconciliação final. Após recuperação, uma viagem familiar ao Algarve. No carro, risos genuínos. João olhou para trás, do abandono no aeroporto à união.
mas reflexões, escolhas certas. Preconceito destruído, mas a que custo? A história termina com João na praia de Albufeira, ondas lavando pés. Ele pensou: vida é escolhas, danos e curas. E você, leitor, foi Dona Maria redimida verdadeiramente, ou o amor familiar apenas mascara preconceitos profundos?